E aí galera, bem-vindos a mais um Vida de Titã. Hoje a gente está aqui com a Lari, uma amiga nossa, fellow youtuber também. Eu sou a Lari e o meu canal é Lari Scusiato. Eu gosto muito do assunto de autodesenvolvimento e desenvolvimento pessoal também. Então, o que a gente quer falar hoje, né? Porque a Lari fez um vídeo muito legal sobre os perigos da alta performance. E eu me conectei muito com aquele vídeo porque eu sofri muito com isso. Quando eu entrei nessa vibe, digamos assim, de querer me melhorar, de sempre estar constantemente atrás da minha melhor versão, de fazer mais, de produzir mais, eu me joguei demais nesse mundo, digamos assim. Daí eu comecei a olhar pessoas que estavam muito além disso, os mentores que a gente já fez vídeo sobre. Com a mídia social eu comecei a acompanhar a vida deles e eu vi que eles produziam muito e eu pensei, eu tô muito pra trás, eu tenho que buscar. Aí eu comecei a sair da minha zona de conforto cada vez mais, fazendo mais e mais, só que isso foi numa velocidade muito acima do que o meu corpo aguentava. A minha mente estava me jogando totalmente para fora da minha zona de conforto. Isso gerou um estresse muito grande e constante. Eu não tinha o escape suficiente para ele. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar doente, eu comecei a ter afta na boca, eu comecei a ter sinais clássicos de quem está muito estressado. Aí beleza, eu entrava nessa pira de fazer mais, produzir mais, ficava doente. Aí todos os hábitos que eu tinha construído até então e todo aquele momento que eu tinha criado, eu era obrigado a largar, porque o meu corpo precisava de atenção. E daí eu me curava, e daí eu cometi o erro de começar na mesma pegada. Daí eu fiquei indo e caindo várias vezes, até que eu me dei conta que não, peraí, eu não tô respeitando o meu corpo, a velocidade do meu corpo. E enquanto eu achava que eu estava fazendo mais, que era me puxando cada vez mais, na verdade eu estava patinando, porque nessa onda de subir e descer, eu não acabava evoluindo. Daí quando eu me dei conta disso, dos perigos da alta performance, que não, a gente tem que respeitar o nosso corpo, eu comecei a subir mais devagar. Só que agora é um devagar constante, eu não tenho mais as quedas, eu não fico mais doente. E daí cada dia eu estou um pouquinho melhor, fazendo mais, produzindo mais do que o dia anterior, mas eu não caio mais. Eu acho que nós temos a percepção errada quando nós olhamos para os nossos mentores, para as mídias sociais deles, que hoje em dia a gente consegue ver o backstage deles, e nós vemos, poxa, esses caras que já estão lá tão longe, já estão produzindo tanta coisa, continuam nesse ritmo tão alto. Eu que ainda não cheguei nem num décimo da distância que eles percorreram, não estou fazendo o que eles fazem. Meu Deus, algo está muito errado, mas é o contrário, né? É durante toda essa jornada que eles foram aperfeiçoando esse ritmo deles para chegar nesse ritmo tão alto de produção agora. Tem até um conceito da engenharia de produção disso, que é o Kaizen, que é a melhoria contínua. Então é melhorar um pouquinho a cada vez, como tu falou, porque se tu quiser mudar tudo ao mesmo tempo, tu vai sofrer um baque, assim, e tu não precisa passar por esse estresse, tu pode ir aos poucos, mas continuamente melhorando. Assim. Parecia coincidência que eu conversava com pessoas que estavam nesse grinding forte e tinham esse mesmo problema. Um amigo nosso comentou que faz 2 meses que ele não olha nada sobre autodesenvolvimento, sobre motivação, porque ele estava num caso tão extremo de não saber lidar com o lazer, com a pausa, que ele estava sempre, tem que produzir mais, que ele não estava dormindo, ele não estava cuidando nada da saúde, que chegou um momento que os médicos dele falaram, cara, tu tem que largar isso 100% para tu conseguir te reestruturar, tanto mentalmente quanto fisicamente com a tua saúde, para daí tu poder voltar. E eu acredito que muitos de vocês que assistem canais sobre autodesenvolvimento, sobre se tornar a melhor versão de si mesmo, ou passaram, ou podem vir a passar por isso, se vocês não cuidarem, se vocês não estarem cientes de que isso pode acontecer, que se tu te deixa levar e entra nessa espiral de que tu tá sempre atrasado ou que tu não tá saindo o suficiente da tua zona de conforto, que tu sempre pode sair um pouquinho mais, quando tu vê, tu te perdeu nessa avalanche de estresse, Até porque é muito normal para quem tá buscando a sua melhor versão, quem já teve essa epifania, de tu ter vindo de um lugar muito ruim, né? De tu ter começado lá de baixo, porque tu não saiu porque tu queria alguma coisa, mas porque tu não queria muito algo. E daí quando tu não quer muito algo, tu quer fugir o mais rápido possível, né? Então a galera que quer fugir daquela situação, tu te agarra e tu quer botar o máximo possível de velocidade que tu consegue para sair dali rápido. Só que muitas vezes daí tu já sai de um estágio muito baixo para algo muito rápido e isso não funciona, dá o backfire, que nem aconteceu muito contigo. Não, o que tu falou foi exatamente o que aconteceu comigo, porque eu tive essa epifania do me tornar a melhor versão de mim mesmo, de tudo que eu podia alcançar se eu melhorasse a mim, e daí com a epifania veio o sentimento de, meu Deus,
eu deveria ter me dado conta disso há muito tempo atrás, eu estou atrasado em relação a quê? Né? Não é nada. Mas eu tinha essa ideia e daí, então, ao invés de caminhar de pouquinho em pouquinho, tipo, que nem quando tu começa a correr, né? Tu começa devagarinho, tu vai aumentando os quilômetros, aumentando a velocidade, mas eu tive a ideia, não, eu preciso estar correndo muito rápido desde o início que eu estou perdendo tempo. E daí... E acho que é uma linha tênue, porque isso normalmente surge de uma inquietude muito grande, assim. E tu tem que ter essa inquietude para começar o processo, senão tu não sai daquele estado de conformidade. Mas ao mesmo tempo tu tem que ter compaixão contigo mesmo, lembrar que tu é um instrumento da tua mudança. Então tu tem que te aceitar teu ritmo e aos poucos pra tu conseguir atingir esse novo estado que tu quer atingir. Mas eu acho que faz parte, né, assim, por pior, por mais chato que seja, assim, não de repente apresentar uma solução, assim, eu acho que faz parte tu passar da tua zona de conforto, passar do ponto ok, do ponto que seria o teu crescimento ideal, para aquele estágio que é demais, que o teu corpo vai realmente mostrar os efeitos do que está acontecendo, para daí tu entender que tu precisa ir com mais calma. Talvez tenha como não passar por isso, mas eu também não conheço. E acho que é tu ir testando, assim, os limites, assim, pra cá tá demais, pra cá tá de menos, e tu vai conhecendo o teu equilíbrio, assim. Não sei como conhecer isso sem ser assim. É essencial tu fazer esse sacrifício, né? Porque, claro, não precisa ser tantas vezes que nem eu acabei fazendo, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Tu só vai saber o teu limite quando tu passar ele, né? Então eu acho que tu tem que ir puxando o teu corpo até tu ter uma reação contrária, mas tipo, ir devagarinho para a reação ser mínima, né? E daí, opa, tá, aqui é o meu limite agora, então eu vou trabalhar por aqui, não vou tentar não passar disso. Porque se tu não fizer, se tu deixar aquela desculpa tomar conta de ti, não, eu vou descansar agora, porque senão eu vou ficar mal depois, quando na verdade tu conseguiria render muito mais. Essa zona que pode vir da desculpa do teu verdadeiro limite pode muitas vezes nos sabotar, né? Então, sim, nos permitirmos chegar, passar um pouquinho no começo, pra gente se conhecer melhor, saber realmente quais são os nossos limites e daí passar a cuidar. Faz parte do processo. E eu acho que não é só um limite do corpo, assim, é mental também, né? Às vezes tu percebe que aquilo pra ti tá sendo muito, tu precisa relaxar e, sei lá, Netflix and chill, ou fazer qualquer coisa que não seja, tipo, procrastinar mesmo, assim. É uma coisa que acho que é um hábito que quase todo mundo luta contra, assim. Mas em alguns momentos tu tem que aceitar que, tipo, tu teve uma recaída e tu vai voltar. Porque se tu ficar te batendo a cada recaída que tu tem num hábito, tu tá combatendo, isso não vai te ajudar, só vai te deixar mais mal ainda e tu não vai sair daquilo. Isso me lembra um problema que eu tinha, eu e o Gabriel, a gente tinha um problema muito forte, eu acho que tinha mais problema, que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de acordar de manhã. Minha maior dificuldade do meu dia é conseguir sair da cama cedo, assim, começar a produzir cedo. Tipo, eu consigo entrar à madrugada produzindo fácil, mas meu problema é sair. E eu tinha um problema muito grande quando eu perdi o despertador, ou quando eu não conseguia acordar no horário que eu tinha proposto a mim mesmo, eu ficava o dia inteiro com aquilo na minha cabeça. Putz, esse dia está sendo não tão vantajoso, não tão produtivo quanto ele poderia ser, porque eu perdi 2 horas da manhã porque eu acordei muito tarde, e daí eu ficava com aquilo, me martirizando o dia inteiro com aquilo. Tipo, eu não tinha a inteligência emocional para lidar com, não, peraí, tá, se eu dormir mais do que eu precisei dormir mais, vou respeitar isso, tá, beleza, ou talvez foi de preguiça mesmo, mas tá, eu ficar remoendo isso não vai agregar nada, então aceitar e começar a produzir a partir de agora. E não só ficar martelando, né, mas quando eu começava o dia meio mal, ou começava mais tarde do que eu realmente tinha me programado para começar, eu não só me martelava o dia inteiro, como às vezes eu não fazia as outras coisas, porque eu pensava, o que adianta? Eu já comecei o dia mal, agora eu vou largar tudo, quer saber? Por causa de um ajuste, né? Um errinho ali que tu fez, tu largou tudo. Porque a culpa não é muito produtiva, né? Ficar se sentindo culpado. Uma coisa é tu usar aquilo como combustível pra no outro dia tu acordar mais cedo e tipo, te motivar, realmente se conformar com aquilo. Mas a outra é tipo só ficar se martirizando pra nada, assim. E todo mundo faz isso. Bom, acho que era isso que a gente tinha pra agregar. Não sei o que eu sempre Porque tu é muito radical, entendeu? Tu é muito cool. Né? Acho que a gente agregou bastante sobre ajudar vocês a se questionarem sobre estão ou não indo além do limite de vocês, estão nessa subida e descida. É importante a gente ter ciência, né, desses perigos da alta performance, de que às vezes a gente pode estar indo além da nossa capacidade, não se dando conta e isso acabar causando um backfire para nós.
É isso aí? Então é isso. Comentem se vocês já passaram por essas situações que a gente também compartilhou aqui com vocês. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like ali embaixo, deem uma olhada no canal da Lari, a gente vai deixar ali na descrição. Se inscrevam no Vida de Titã, vai aparecer ali embaixo na bolinha. Assistam o nosso último vídeo, tá ali do lado direito, a Lari tá meio perdida. Eu não tô vendo nada ali. As nossas redes sociais estão ali, então confira. E por hoje era só. Valeu, falou e fomos!